Seja bem-vindo a todos nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus, que seja um tempo assim maravilhoso na presença desse Deus que tudo pode. Amém? Então quero dar início aqui o avivamento no Antigo Testamento. O texto áureo diz assim: então disse, eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu, aleluia, maravilhoso povo. As maravilhas que foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Lerei novamente para ficar melhor entendido. Então disse, eis que faço um concerto. Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Então o Senhor, Ele fará essas maravilhas que nunca foram feitas. Amém? A verdade prática, ela diz assim, a Bíblia revela que Deus responde o seu povo com muitos avivamentos, como resposta às orações e súplicas, que nós estamos precisando tanto, né, desse avivamento. Ercília, que Deus esteja abençoando aí nessa manhã, operando maravilhosamente, amém? Glórias a Deus. Eu quero trazer, então, aqui nessa manhã, o texto de 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 29 e 33, que diz assim, ao 33, então o rei convocou e ajuntou todos os anciãos de Judá e Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes e os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. E ele leu aos ouvidos de todos as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé em seu lugar, e fez concerto perante o Senhor para andar após o Senhor, e para guardar os seus mandamentos, e os seus testemunhos, e os seus estatutos, com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. E fez estar em pé todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim, e os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se achara em Israel, obrigou que com tal culto servissem ao Senhor, seu Deus, todos os seus dias. Não se desviaram de após o Senhor, Deus de seus pais. Amém? Glórias a Deus. Que Deus esteja aí abençoando, né, maravilhosamente a vida de cada um de vocês. E nós precisamos crer em tudo aquilo que Deus tem aí trago para as nossas vidas. Então, quero dizer assim que houve, né, momentos em que o povo israelita deixou de levar por práticas estranhas que provocaram a ira de Deus. Eles se deixaram levar por práticas estranhas, né? E essas práticas estranhas provocou a ira de Deus. O quanto nós temos provocado a ira de Deus no tempo que nós estamos vivendo. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, voltar à sua presença. Amém? Quando essa nação parecia não ter saída, um homem ou uma mulher de fé levantava-se de maneira humilde e quebrantada, buscando a Deus e confessando seus pecados e os pecados também do povo. Então o Altíssimo ouvia as orações e enviava do céu um avivamento com chuva seródia. Registro como esse no Antigo Testamento fundamentam o ensino dessa lição. Glórias a Deus. O panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. O avivamento no tempo de Moisés. Quando José, o filho de Jacó, morreu,
O povo israelita sofreu com a tirania de Faraó, que não conhecia a história de benefícios que os judeus, aleluia, receberam da parte de Deus no governo de José. Nesse contexto, Moisés foi divinamente chamado no Monte Horebe e viu uma sarça que queimava, mas não se consumia. Ao se aproximar daquela imagem, Deus o chamou para libertar o seu povo do Egito. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu ao olhar para Deus. Está aí em Êxodo, capítulo 3, versículo 6, como referência. Diante dessa visão, o Senhor esclareceu que o enviara ao Egito a fim de libertar o seu povo. Por intermédio de Moisés, o soberano exerceu o juízo sobre Faraó de maneira poderosa, enviando 10 pragas ao Egito, fazendo com que o rei deixasse o seu povo, os israelitas, sair daquele país, sair da escravidão. Assim Deus, ele fez com seu braço forte ele trouxe uma grande liberdade sobre o seu povo. Amém? Então, o avivamento no tempo de Samuel. Deus usou o profeta Samuel para denunciar a maldade do povo rebelde, a apostasia e o desprezo pelo sagrado no tempo do sacerdote Eli. Então, uma guerra contra os filisteus se instalou na região de Efraim, Ebenezer. Os israelitas foram derrotados. Resultado, a arca foi tomada. Os filhos de Eli, que eram sacerdotes, foram mortos. E ao saber da tragédia com seus filhos, bem como da tomada da arca pelos filisteus, o sumo sacerdote Eli também morreu. Em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 11 ao versículo 22. Foi no contexto desses acontecimentos que Samuel exortou os israelitas ao arrependimento, em 1 Samuel capítulo 7, versículo 2 ao 6. Assim, o povo humilhou-se e buscou ao Senhor, que lhe deu grandes vitórias. Em 1 Samuel capítulo 7, versículo 10 ao 13, um grande avivamento chegou em Israel. E Samuel julgou a Israel todos os dias de sua vida. 1 Samuel capítulo 7, versículo 15. Seja bem-vinda, minha diaconisa. Deus te abençoe aí. O avivamento no tempo de Josias. Depois do reinado de Josias, rei de Judá, Manassés, seu filho, corrompeu-se e caiu na idolatria, no culto aos demônios, e ergueu altares nos pátios da casa do Senhor, fez passar os seus filhos pelo fogo e usou práticas ocultistas. 2 Crônicas, capítulo 33, versículo de 1 a 10. Como punição, Deus enviou os exércitos assírios para o prender com cadeias. Entretanto, Manassés se arrependeu. Deus ouviu a sua oração e lhe restituiu o reino. Está em 1 Crônicas, capítulo 33, versículo 11 ao 13. Após a morte de Manassés, seu filho Amon reinou em seu lugar. Infelizmente, esse rei não seguiu o exemplo de seu pai e governou de maneira corrupta. Por isso, seus servos o mataram e o povo declarou Josias rei em seu lugar. 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 11 ao versículo 26. Diante desse momento incerto, o rei Josias realizou uma verdadeira reforma espiritual na vida da nação. Ele derrubou os altares aos demônios, destruiu as imagens de esculturas e estendeu essas medidas saneadoras às outras cidades. Ele mesmo ficou frente
dessas ações para levar o povo a voltar, aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme está em 2 Crônicas, capítulo 34, de versículo 1 a 7. As situações espirituais eram tão decadentes que este livro da lei havia se perdido no templo, mas foi achado durante as obras do santuário, 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 14 e 15. Assim o Altíssimo usou a reforma de Josias para conduzir o povo a um avivamento espiritual. E nós precisamos, meu amado irmão, minha amada irmã, nós precisamos do Senhor para fazer essa reforma na nossa vida, para que nós sejamos uma bênção nas mãos do nosso Deus. Quando nós confessamos os nossos pecados e retornamos à palavra de Deus, retornamos a Deus, Ele opera maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, segundo a confissão dos pecados e retorno à palavra de Deus, o chamado de Neemias, ele se achava na função de copeiro do rei Artaxerxes na Pérsia, quando foi informado da miséria em que a cidade de Jerusalém se encontrava. Apesar de o templo estar reconstruído, os muros da cidade estavam fendidos e as suas portas queimadas a fogo. Neemias orou durante 4 meses, com grande lamentação. Neemias capítulo 1, versículo 4. A confissão dos pecados: e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Neemias capítulo 1, verso 6, parte B. Esse foi um dos pontos altos da oração de Neemias, na condição de que um intercessor, ele se inclui entre os pecadores, mencionado na casa do seu próprio pai. Neemias confessou mais: de acordo com nós corrompemos contra ti e não nos guardamos os teus mandamentos, nem os estatutos, juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Neemias capítulo 1, versículo 7. A confissão dos pecados é a condição indispensável para viver uma vida de verdadeiro avivamento espiritual. Nós precisamos confessar ao Senhor os nossos pecados, para que a ira do Senhor, aleluia, ela venha cair por terra. Diz que a indignação, a ira do Senhor, ela dura uma noite, mas ao amanhecer ele vem, aleluia, ali com suas mãos potentes, e ele nos livra de todo o pecado. Ele vem com as suas mãos e nos dá vitória. Nós precisamos entender isso. Então, o avivamento pelo ensino. No tempo de Neemias, o ensino da palavra do nosso Deus foi uma marca que procedeu o avivamento. Neemias mandou que fosse lida a palavra de modo didático, pausadamente, para que o povo entendesse o que Deus requeria de suas vidas naquele momento crucial para a história judaica. Após anos de cativeiro em terra estrangeira, além da leitura, explicavam-se o significado de cada expressão, e o povo entendeu. Como resultado, sobreveio um poderoso avivamento sobre o povo. Houve um quebrantamento verdadeiro, alegria, festa ali, aleluia, na praça principal, diante da porta das águas. Iniciou-se um poderoso avivamento na história de Jerusalém pós-exílio. Neemias capítulo 8, versículo 1, versículo 12. Nós precisamos entender, quando nós, aleluia, recebemos o Senhor, quando nós entendemos, o seu ensino, Deus traz avivamento sobre a sua igreja, sobre nós. Então, a sinopse 2, no avivamento em Neemias vimos 3 elementos importantes chamados confissão de pecados e ensino. As orações e confissões, a oração e confissão de Neemias. A oração que Neemias nessa ocasião fez em Neemias capítulo 1, versículo 4 a 11, provavelmente proferida na intimidade de seu alojamento.
mas fielmente registrada nas memórias, temos uma ideia de sinceridade e de devoção desse homem de Deus. Ele nos deu uma boa descrição da sua oração. O homem que orava estava cheio de beleza e revelava uma correta concepção de como deveria ser uma oração sobre tais circunstâncias. Ela se iniciou com uma confissão, sem reservas. Ele escolheu o pecado do povo, identificou-se com ele. Então ele prosseguiu reivindicando as promessas de Deus que lhes havia feito e terminou com um pedido pessoal e definido de que o Senhor lhe desse graça aos seus olhos e aos olhos do rei. Nós precisamos pedir a graça de Deus para que esse evangelho ele esteja chegando a todos os povos e nações. O apóstolo Paulo: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajunteis, cada um de vós tem salmo, outro doutrina, outro tem revelação, outro tem língua, outro tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Veja como que o que marca essa orientação apostólica não é exibicionismo espiritual, ou mero emocionalismo, nem as expressões irreverentes no culto. Aqui a orientação para o culto avivado de acordo com a palavra de Deus. Nesse culto, Deus pede ou pode também enviar um avivamento genuíno como resposta de quebrantamento espiritual e as orações do seu povo a Deus. Nós precisamos buscar ao Senhor. Nós precisamos colocar a nossa vida diante dele, conforme diz aí em 1 Crônicas, capítulo 14, versículo 26. Que a nossa reunião perante o Senhor, o Deus de Israel, não pode ser de qualquer maneira, mas nós deveremos trazer a ele e aos cuidados dele a nossa adoração perfeita. Cuidado com o formalismo. Com o formalismo nós queremos dizer a respeito de que é formal, metódico e religioso. É um extremo oposto do mero emocionalismo, exibicionismo espiritual. É verdade que não é errado observar as regras e preceitos e metodologia. No entanto, o formalismo assume uma característica negativa quando o cuidado e o zelo pelo que é formal sobrepõe as necessidades espirituais da igreja. Ora, quando Deus envia um avivamento espiritual, o Santo Espírito tem liberdade na igreja. Os corações estão sensíveis à voz do nosso Deus. Os dons espirituais atuam de maneira abundante. A atmosfera espiritual muda o ambiente. Deus, ele age em favor do seu povo. Tudo é feito de acordo com a palavra de Deus para a edificação dos santos, conforme aí está em 1 Crônicas, capítulo 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 21. Também lá em cima é 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20, capítulo 14, versículo 26. Amém? Então, agora o formalismo, ele destrói espiritualmente a igreja. Algumas igrejas supõem que basta a ortodoxia para serem tidas como reino de Deus. Havia vista a igreja de Éfeso em todo o Novo Testamento. Não havia mais conformada a sã doutrina que essa. No entanto, já não possuía o primeiro amor. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. De acordo com a ortodoxia,
doutrinária da igreja verdadeiramente avivada haverá de ser o templo do Deus vivo e morada do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15. De outra forma, será destruída pelo formalismo, se a igreja não viver de avivamento em avivamento, e se não voltar ao cenáculo, se não reviver a realidade do Pentecostes, acabará para ser absorvida por um culto frio, estereotipado, e não demorará muito a deixará de existir. Não foram poucas as igrejas que desapareceram no decurso da história. Existe, mas não tinha vida. E o que isso, senão evidência do óbito espiritual? Nós precisamos continuar buscando ao Senhor. Eu quero trazer aqui a conclusão. Os avivamentos no Antigo Testamento sempre vieram como resposta ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Isso dava sempre diante de uma situação de calamidade ou de decadência espiritual e moral. Por misericórdia e bondade, Deus, ele promovia a restauração de Israel, que esses avivamentos veterotestamentários nos despertem para fazer a vontade de Deus nesses tempos de frieza e mornidão espiritual atuais. Amém? Que Deus venha aí operar maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero estar aqui com os meus amados irmãos revisando o conteúdo, a respeito de perguntas e respostas desse questionário que nós acabamos de ver, de estudar aqui. O que, aleluia, Deus fez por intermédio de Moisés. Por intermédio de Moisés, ele exerceu juízo sobre Faraó de maneira poderosa, enviando 10 pragas ao Egito, fazendo com que o rei egípcio deixasse o povo israelita sair do Egito. Qual foi a reação do povo à exortação de Samuel? O povo se humilhou diante de Deus e buscou ao Senhor, que lhes deu uma grande vitória, em 1 Samuel capítulo 7, versículo 10 ao 13. Também, o que caracterizou o avivamento de Neemias? A confissão de pecados e o retorno à palavra de Deus. Também aqui no 4, qual foi a marca que procedeu do avivamento no Novo Testamento de Neemias? No tempo de Neemias, o ensino da palavra de Deus foi uma marca que procedeu o avivamento. O que aconteceu quando Deus envia um avivamento? Quando Deus envia um avivamento espiritual, o Santo Espírito tem liberdade na igreja. Os corações estão sensíveis à voz de Deus. Os dons espirituais atuam de maneira abundante, a atmosfera espiritual muda, o ambiente de Deus age em favor do seu povo. Tudo é feito de acordo com a palavra de Deus para a edificação dos santos. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 21. Amém? Glórias a Deus. Deus, ele tem aí nos dado esse grande avivamento de nós estarmos aí buscando a sua face, buscando a sua presença. Nós queremos dia após dia estar aí colocando os nossos corações no Senhor, para que ele venha fazer infinitamente mais na minha vida e na sua vida. Nós venhamos aí glorificar ao nosso Deus, que nós venhamos estar deixando Deus ministrar aos nossos corações e fazer infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Amém? Então que Deus esteja aí abençoando a sua vida, operando aí, Deus de Israel, fazendo mais do que temos pensado. Amém? Nós sabemos que Deus faz, que Deus opera, que Deus nos enche, que Deus nos capacita. E nós só temos nos alegrar ao nosso Deus. Amém? Então que seja um tempo aí de vitória,
um tempo de proceder maravilhoso do Espírito Santo do Senhor sobre a minha vida, sobre a tua vida. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã, muito obrigado pelos teus cuidados, até que o Senhor tem nos ajudado, até que o Senhor tem nos fortalecido, e nós colocamos as nossas mãos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, diante do Senhor, para que o Senhor venha encher, Senhor, de bênçãos, ó Pai, espirituais, para que outras pessoas, ó Pai, possam ser curadas, ó Pai, que outras pessoas possam, Senhor Deus, sentir a Tua presença, Senhor Deus, manifestada, Pai, pelo Teu Santo Espírito, ó Pai. Aviva, Senhor Deus, a Tua igreja, aviva a Tua casa, aviva, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, o Teu povo. Assim nós oramos para a honra e para a glória do Teu nome. Amém e amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém e amém. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Fica na paz. Deus te abençoe.